Olá, muito boa tarde para todos, para todas. Esperar vocês irem chegando por aqui. Tarde de feriado. Aqui em Maceió chuvoso. Então, façam aí um chazinho, um cafezinho e vamos conversar aqui um pouco comigo agora, né? Eu coloquei como tema para essa live gestação, o começo dos 1000 dias de vida do seu bebê e como é importante tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, tanto para gestantes como para lactantes. Depois que eu estava aqui preparando o material para conversar com vocês, eu entendi que todas essas recomendações, elas não servem só para gestantes, elas também servem para as lactantes, né? Para as mulheres que estão amamentando. Quando a gente prepara um material como esse para conversar com vocês, sempre eles são pautados, né, em evidências científicas, em materiais que sejam referência. A live de hoje, ela está totalmente baseada em um fascículo do Guia Alimentar da População Brasileira, que foi feito especialmente para gestantes, tá? Então, é um documento oficial. Inclusive, depois eu vou fazer uma nova postagem sobre essas 5 recomendações e vou tentar deixar essa referência para vocês, porque se vocês quiserem consultar, se aprofundar sobre esse conteúdo, eu acho super válido, porque o guia ele tem essa característica, ele não é um material que foi criado apenas para profissionais lerem, tá? Ele tem uma leitura fluida, ele traz alguns termos técnicos, mas também traz uma linguagem fácil de qualquer um de vocês conseguirem ler esse material, tá bom? E aí eu separei 5 recomendações, 5 princípios de uma alimentação saudável na gestação. E aí muitas vezes, quando a gente se descobre gestante, a gente começa a ouvir muito pode, não pode, vá por esse caminho. E muitas vezes a gente esquece de seguir recomendações básicas. Então, as recomendações que eu vou trazer hoje aqui, esses princípios, eles são, de certa forma, simples. Não simples de serem executados, porque eu entendo que muitas vezes precisa de mudanças estruturais e comportamentais para a gente melhorar a nossa alimentação. Isso é fato. Já foi o tempo onde a gente pensava que é só seguir o papel, é só seguir a dieta, né? Hoje a gente entende que não é por aí, a gente precisa sim pensar que qualquer mudança na alimentação também são mudanças estruturais, na nossa vida, no nosso planejamento do dia, na nossa autoestima, na nossa motivação. Então, apesar de serem mudanças simples, são mudanças que precisam ser pensadas e elaboradas diariamente. Então, toda gestante, toda lactante deve sim pensar e planejar as suas refeições. Olhar para o prato e pensar, será que eu estou consumindo tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do meu bebê? Tá? Então, como eu coloquei como tema, a gestação é o início dos 1000 dias de vida do seu bebê. E aí, quando a gente para pensar dessa forma, a gente entende que tudo que a gestante está comendo, ela está transferindo para o seu filho, já no ambiente intraútero. Inclusive, os estudos mais recentes, eles trazem que quando a mãe começa a ter um padrão alimentar diversificado durante a gestação, ela já consegue, em seguida, preparar esse bebê para a sua fase de introdução alimentar. Porque através do líquido amniótico, que é aquele líquido que envolve o bebê ali dentro do útero, dentro, né, da bolsa onde o bebê fica ali no útero, esse bebê ele começa a receber alguns flavors, que a gente fala, alguns sabores, de acordo com a dieta materna. Então, olha o nível da responsabilidade, né, que mães têm durante a fase da gestação, né, o que é que a gente está nutrindo o nosso bebê, quais são as mensagens que a gente está trazendo para ele, transmitindo, né, através dessa conexão com a placenta, em relação a sabores, ao que é cultural, ao contexto em que essa família se encontra e como isso pode impactar, sim, depois na introdução alimentar e na aceitação alimentar dos bebês, tá? Eu sei que é uma responsabilidade quando a gente fala dessa forma, né, para a mãe,
Mas é o que Gabriela acabou de trazer aqui, ó, fazer o que precisa e o que é possível, né? Muitas vezes a gente pode passar alguma dessas recomendações que eu trago hoje no nosso dia a dia, em algum dia, mas a gente precisa tentar identificar como chegar, certo, a essas recomendações. O que é que tá, quais são os entraves para eu chegar a essas recomendações? Porque, como eu falei, de certa forma não são recomendações difíceis, são relativamente simples, tá? E eu estou aqui como promotora, inclusive, dos alimentos, para que vocês possam encontrar estratégias. A gente vai conversar aqui para que vocês também se visualizem nas rotinas alimentares de vocês e pensem em estratégias dentro daquilo que a gente for trabalhando agora, tá bom? Então, eu vou trazer a primeira recomendação, o primeiro princípio que o Guia Alimentar fala em relação à alimentação da gestante, que é sobre o estímulo ao consumo de feijão. Por incrível que pareça, essa é a primeira orientação. E que talvez, para você que está assistindo, né, que está participando dessa live, seja algo que seja cultural já, e que você já tenha esse consumo diariamente no teu cardápio. Mas, pensando num contexto histórico, a gente vê cada vez mais uma redução do consumo das leguminosas. E por isso que esse guia, ele traz essa orientação de forma muito evidente e forte, explicando por que a gente não deve perder esse hábito. É um hábito cultural brasileiro, né? É um alimento que tem esse perfil, não é comum em todas as sociedades, mas na nossa é comum. E a gente deve sim reforçar esse hábito, tá? Então, o guia traz que o feijão, e todos os feijões, na verdade, né? E a gente entra aí num grupo que a gente chama de leguminosas, tá? Então, não só o feijão, mas grão de bico, ervilha, lentilha, né? São alimentos que têm uma grande quantidade de fibra, uma grande quantidade também de vitaminas e minerais, além de proteínas vegetais. E por que é tão importante assim a gente incluir o feijão, tá? Então, a gestação é uma fase que muitas vezes a mulher cursa com constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre. Então, o consumo do feijão, então, em torno de ali uma concha de feijão por dia, é capaz de trazer 3 a 4 gramas de fibra na dieta dessa mulher, que muitas vezes está ali atolada de alimentos refinados, né, um consumo baixo de fibras. E só pela introdução do feijão na rotina, a gente consegue estar trazendo fibra na alimentação dessa mulher, tá? Então, a gente não pode desmerecer o potencial desse feijão. Eu sei que culturalmente também, o feijão ele é visto como um alimento fonte de ferro. Ele, de fato, é um alimento fonte de ferro, não é das melhores fontes. As melhores fontes de ferro são as fontes animais, que trazem principalmente o ferro na sua forma M, tá? Que ele tem uma absorção melhor, mas a gente também não pode desconsiderar o teor de ferro do feijão. Então, que também é importantíssimo. A gente precisa desse ferro, porque todo ferro é bem-vindo na gestação. Então, a mulher sai de uma recomendação de ferro de 18 miligramas por dia e vai para uma recomendação de 27 miligramas por dia. A demanda de ferro aumenta muito. Inclusive, não é uma demanda que a gente alcance apenas com alimentos. Mas a gente deve sim reforçar as fontes de ferro na alimentação dessa gestante, tá? E não dá para também deixar de dizer como esse alimento é um alimento acessível, tá? Então, é um alimento possível de ser incluído na alimentação da maioria das mulheres do Brasil. E a gente precisa, assim, reforçar algo que é tão cultural, tão regional nosso, tá bom? Então, o primeiro princípio, conversamos sobre ele, o princípio, né, da introdução diária, tá, gente? Estímulo de consumo diário de feijão na alimentação das gestantes, tá? E aí, algumas mães foram me fazendo perguntas, fazendo link também com a lactação. Feijão não precisa ser tirado da dieta da lactante também, tá? Então, isso é cultural também, é mito, né, que foi sendo passado, sobre a questão de, às vezes, o feijão trazer gases para as mulheres. Existem pessoas, sim, que têm uma susceptibilidade para essa questão de sentir mais gases, sentir uma sensação de estufamento com o consumo do feijão, que muitas vezes é resolvido quando a gente consegue deixar esse feijão de molho de um dia para o outro.
Então, essa é uma estratégia que eu sempre reforço também para as mulheres. Se a gente conseguir programar e que esse consumo de feijão ele é feito em casa, a gente possa colocar ele de molho de um dia para o outro. E com isso, a gente conseguir manter o consumo de feijão mesmo na fase da lactação. Não tem problema nenhum. Não existe uma recomendação expressa, né, que as lactantes precisem evitar, tá? Então, é um alimento com uma capacidade nutricional muito grande e que eu mantenho, sempre que possível, eu mantenho no cardápio das minhas gestantes e no cardápio das minhas lactantes, tá bom? E vamos para a segunda orientação, tá? A segunda orientação, ela traz um ponto sobre o evitar. O primeiro ponto foi um ponto de estímulo, estímulo ao consumo do feijão. O segundo princípio, trazido por esse fascículo do Guia Alimentar da População voltado para a gestante, ele fala sobre evitar o consumo de bebidas açucaradas, tá? Então, a gente realmente precisa reduzir o consumo. A população nossa geral tem um consumo elevadíssimo de bebidas açucaradas. E aí, quando a gente fala de bebidas açucaradas, entra refrigerante, entra sucos industrializados, sucos em pó, preparos de uma maneira geral, que é elevado ali açúcar também na composição, e que é tão frequente na nossa população. E esse guia, ele traz esse olhar para a gente estimular muito o consumo de água pelas gestantes. Então, é notório que algumas mulheres acabam deixando de consumir água e tem um consumo muito aumentado de bebidas açucaradas, tá? E por muito tempo foi visto que os sucos, de uma maneira geral, eles eram ótimas fontes de hidratação e sempre foram muito reforçados na nossa população. Hoje a gente está num caminho contrário em relação a essa recomendação. Mesmo sucos de frutas naturais, eles não devem fazer parte de forma habitual, frequente e de elevados consumos, por entender que ali a gente tem uma concentração de frutose muito grande e dessa forma a gente também não adquire saciedade. Quando a gente substitui frutas por sucos, a gente está minimizando o consumo de fibra e a gente está aumentando o consumo de açúcares simples, mesmo que seja um suco não adoçado, tá? Então, não é uma recomendação de restrição total à eliminação de sucos in natura da fruta, mas a recomendação é sim de, se for consumir, que seja sem açúcar e o mínimo possível. É esse o termo que é usado no guia, tá? Ainda traz como alternativas, nesse princípio, a ideia de que a gente pode ter o consumo de água de coco, também não em grandes quantidades, não em substituição à água mineral. Então, a água mineral ela é suprema e deve ser mantida essa recomendação. E também eram alguns chás, que foi uma perguntinha que uma das gestantes mandaram para mim aqui, na caixinha de pergunta, sobre chás, se existem chás seguros. Nós temos pouco material científico falando sobre o consumo de chás na gestação. Os chás, de uma maneira geral, por serem dosagens diferentes de cada fitoterápico, né? Existem chás que são feitos macerados, existem chás que são feitos através de fervura. Então, é muito difícil, inclusive, a gente quantificar as substâncias nos chás. Então, hoje, o que é mais liberado são os consumos dos chás à base de frutas. A gente vê alguns chás à base de frutas silvestres, esses são liberados na gestação. Também chá de gengibre, é um chá seguro para ser utilizado na gestação. Inclusive, a gente usa para algumas mulheres que têm muito enjoo, muita náusea, tá? E esse guia, especialmente, eu não tinha visto em outros materiais, mas nesse guia ele traz o chá de hortelã, o chá de erva cidreira e o chá de camomila como chás seguros e possíveis. Claro, em pequenos volumes, tá? Então, nenhum chá ele deve ser consumido, reforçado, consumos aumentados, porque quanto mais a gente usa um poder fitoterápico, né, é dose dependente. Quanto mais a gente aumenta a dose, maior também são os riscos de efeitos colaterais, tá certo? Então, é isso que eu trago para vocês em relação a chás. Gabi perguntou aqui sobre os sucos de uva integral. Chego nele já. Deixa eu só terminar esse ponto que, para a gente não perder essa linha de raciocínio, além do chás, que é uma grande dúvida, é a questão do café, tá? Então, muitas mulheres, né, na sua fase reprodutiva, na sua fase, inclusive, de muito trabalho,
tem hábito de consumo frequente de café. E várias vezes ao longo do dia, num teor elevado, muitas vezes pós-refeição, por exemplo. Quem aí é do cafezinho? Eu até chamei vocês, né? A minha xicrinha estava aqui, ó. Quem aí é do cafezinho, que gosta do cafezinho, levanta a mão. E a gente realmente tem esse hábito cultural, né, do café. Algumas regiões do Brasil têm mais hábitos de chás, na verdade, mas no geral a gente tem muito hábito do café. E a gente sabe que a recomendação é de restrição em relação ao consumo de café na gestação. Porém, existe uma quantidade, né, uma dose, que até hoje ainda é considerada segura, que é isso que traz a maioria dos protocolos. Existem muitas falas, né, de restrição total do café, e eu entendo, porque o consumo elevado de cafeína está muito relacionado a abortamentos e a baixo peso ao nascer dos bebês. Só que os estudos que comprovaram essa relação foi dentro de um consumo exagerado, né, do café, né, um excesso de cafeína na alimentação. Então, trazendo para essa realidade do que a gente está conversando agora, existe uma dose que é considerada segura, que é de 1 xícara de café por dia pela manhã, tá? E que seja ali em torno de 100 miligramas de cafeína. Então, é um cafezinho coado, pequeno, tá? No começo do dia. Seria essa a nossa recomendação. Deixa eu ouvir aqui, ler o recado de Sami. Oi, Sami, tudo bem? Bebia 1 xícara de café toda manhã e um chá verde toda noite. Parei totalmente com a gestação, mas mal posso esperar para voltar a tomar. É isso. A única restrição que eu mantenho para as pacientes e que eu oriento aqui para vocês também é que para bebês que têm algum risco de desenvolvimento, para bebês que estão abaixo do percentil na curva, para mulheres que estão passando por situações de restrição de crescimento intrauterino dos seus bebês, aí sim a gente deve fazer uma restrição absoluta de cafeína, tá? Porque, de fato, já tem essa relação confirmada entre consumo excessivo de cafeína e baixo peso ao nascer. Então, bebês que estão restritos em relação ao seu desenvolvimento, a gente realmente deve evitar, tá? Mas um cafezinho coado, 100 ml de cafezinho coado de manhã para acordar, é possível, tá certo? Então, se tá tudo bem com a tua gestação, não existem outros riscos associados, não tem problema. Mas aquele consumo frequente, várias vezes ao dia no escritório, de tomar um cafezinho, principalmente os cafés expressos, que são cafés que têm um teor de cafeína maior, são mais concentrados, esses a gente deve evitar, sim, sem dúvida, tá bom? E aí, para a gente fechar esse segundo tópico, né, do princípio sobre bebidas açucaradas, Gabriela perguntou, e os sucos de uva integral? O suco de uva integral, gente, ele é um suco que ele, de fato, ele não tem a adição de açúcar, mas ele é um suco riquíssimo em um açúcar simples, que é a frutose. Ou seja, o açúcar próprio da uva. Então, é interessante fazer a restrição, sim, e o consumo moderadíssimo, digamos assim, do suco de uva integral. Inclusive, uma recomendação que eu trago para as mulheres, né, lactantes, que às vezes a gente escuta, mas o suco de uva dá leite. Vamos tomar bastante suco de uva. Eu não costumo fazer esse tipo de orientação, né? A mulher lactante, ela precisa estar bem hidratada, então ela pode tomar água mesmo, né? Se for do hábito dela tomar o suco de uva, ela pode inserir ali um copinho durante o dia, mas sem excessos. Lembrar que excesso de suco é excesso de frutose. E excesso de açúcar simples pode trazer para aquela mulher, por exemplo, no pós-parto, ou inclusive na gestação, que tem uma imunidade ali um pouco mais fragilizada, um maior risco, inclusive, de candidíase. A gente deve reduzir o consumo de açúcares para a gente não desenvolver um quadro de candidíase, certo? Então, muito cuidado com essa ideia de quanto mais suco, melhor. A gente precisa ter essa atenção. Inclusive, a gente sabe que mesmo para as crianças que fazem o consumo desses sucos, né, que também está aqui dentro do nosso público dos 1000 dias de vida, a gente tem essa recomendação que mudou para as crianças. Para as crianças, mesmo sucos sem açúcares, eles estão sendo recomendados após 2 anos agora, né? Aqui em casa o meu tem 5 e mesmo quando a gente vai oferecer o suco de uva para ele, a gente dilui 50-50, 50% de suco de uva ali no copo, 50% de água, porque ele de fato é um suco muito mais concentrado.
Então, dá para a gente fazer sim ainda essa diluição para diminuir esse teor de frutose. Respondido aí, meninas, vocês duas que participaram aqui comigo. Vamos dar seguimento, tá? E vou para o terceiro princípio de alimentação na gestação agora, que fala sobre evitar também, né? O terceiro princípio também é um princípio do evite. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Vocês sabem o que seria esses alimentos ultraprocessados? Me falem aí, vocês que estão comigo, o que é que vocês acham que está inserido nesses ultraprocessados? O que é que vocês acham que é? Porque às vezes a gente só acha que são alimentos daqueles assim, junk foods que a gente fala, né? Que são muito ruins. E muitas vezes o ultraprocessado está na nossa despensa e a gente não sabe. Vou trazer um exemplo deles. Bolacha, creme crack. Quem aí imaginou, né? Gabi já trouxe aí biscoitos. Bolacha, creme crack, bolacha maisena, né? São exemplos simples de alimentos ultraprocessados, né? Sami está dizendo aqui tudo que não é natural, né? Tudo que não veio, digamos assim, da natureza, da terra ou do mar, ou, né, de vegetações e de plantações. E é isso mesmo. São produtos que foram criados pela indústria alimentícia, tá? Então, são produtos altamente modificados, mudados em relação às suas texturas, consistências, né? Então, eles trazem realçadores de sabor. Então, os ultraprocessados são aqueles alimentos que a gente não consegue comer pouco, a gente não consegue pegar uma bolacha, a gente não consegue pegar um pouco de um salgadinho industrializado, por exemplo, e botar na boca, porque esses alimentos eles foram criados para isso, para serem vendidos, para que sejam consumidos em grandes quantidades. Não é à toa que esses pacotes de alimentos industrializados, cada vez o pacote está maior, né? Assim, até os produtos naturais, mas que passaram por processos de conserva também não são legais, exatamente, né? Então, existe, na verdade, Sami, a classificação dos processados e dos ultraprocessados. Então, os processados a gente tem que comer com moderação, mas ainda são liberados, digamos assim. Então, por exemplo, um milho em conserva, tá? Ou ainda um atum em conserva também, ele está ali no consumo moderado. Não deve ser exacerbado, mas ainda está dentro da categoria de processados, tá? E aí a gente vai para essa categoria dos ultraprocessados, que realmente tem uma carga ali de aditivos químicos, de aditivos alimentares, de produtos para conservação do produto, que muitas vezes são altíssimos em gordura, sódio e tudo que a gente precisa evitar na gestação. Então, é um reforço muito grande para a população como um todo, né? A gente deve evitar o consumo de ultraprocessados muito mais na gestação, né? Então, essa é uma recomendação que eu converso muito com os pacientes. E aí, engraçado, porque às vezes a gente acha que tem alguns produtos dietéticos que não são, e na verdade são. Então, aquelas bebidas lácteas, por exemplo, ricas em proteína, né, cheio de sabores, doce de leite, aquilo ali não é natural. Então, a gente precisa trabalhar a ideia de que não é porque tem 15 gramas de proteína numa bebida láctea que ela vai deixar de ser ultraprocessada. E aí, na gestação, eu trabalho muito trazendo mulheres que estão naquela dieta de emagrecimento, fazendo uso de bebidas, barras de proteínas, por exemplo. E aí eu digo, vamos trazer uma realidade um pouco mais limpa, eu uso até esse termo. Vamos sair de uma barra de proteína ou de uma bebida láctea dessas ultraprocessadas e vamos utilizar o iogurte natural, que é leite e fermento, e a gente acrescentar ali módulo de fibra, né, como a aveia, por exemplo. A gente pode acrescentar mais o leite em pó. O leite em pó também, Sami, ele está dentro dessa categoria que ele é processado, ele não é ultraprocessado, né? E aí a gente vai usando essas estratégias para fugir dos ultraprocessados de verdade. Alguns a gente tem que eliminar mesmo, né? Que é o caso do consumo de miojo, né? O consumo de, falei até a marca, né, miojo, né? Que é macarrão instantâneo, alimentos, salgadinhos de pacote, biscoitos de uma maneira geral, né? Então, bolachas e biscoitos também são considerados alimentos ultraprocessados. E aí a gente tem que pensar, certo, mas a gente vai tirar eles e vai botar quem no lugar? Né? A gente tem não adianta só aqui eu estar dizendo para vocês aquilo que tem que ser tirado. Preciso trazer estratégias, né? E quais seriam essas estratégias?
na hora dos lanches, onde geralmente a gente tem esse consumo de ultraprocessados, é hora da gente fazer algumas receitas, tá? É hora da gente trazer uma panqueca de banana, onde a gente bate ali o ovo com a banana e a aveia, para fazer algo que se assemelharia ao gosto do doce que a gente gostaria de comer com as bolachas. A gente pode fazer tapioca, né, que é algo regional nosso, né, através da gomazinha, ou fazer uma crepioca batido com ovo, comer frutas, comer grãos, né, comer as oleaginosas, castanhas, amendoins, alimentos in natura, que podem ser utilizados, inclusive, em preparações de receitas, tá? Deixa eu ver aqui, teve uma falazinha, acho que de Nanda. Como faço para minha bebê de 3 anos comer bem? Comida caseira, ela come bem pouco. Nesse ponto, Nanda, a gente hoje está falando mais especialmente sobre gestação, mas para te dar alguma orientação, o primeiro ponto, tira tudo de ultraprocessado que ela come. Vai tirando da rotina dela. Se ela come biscoito maisena, tira. Se ela gosta de bolo, vamos fazer um bolo caseiro, onde a gente possa controlar mais o tipo de produto que a gente está usando no preparo, tá? Então, se faz consumo de doces, reduz o consumo de doces. Como é que está a rotina dessa criança, né? A criança precisa de rotina. Como é que está o sentar à mesa com a família? São alguns pontos que eu também estou trazendo para vocês. Se vocês olharem aqui o Instagram, a gente está cheio de conteúdo para esses 1000 dias de vida. Tem um convite, ia fazer no final, mas já vou antecipando para agora, já que Nanda está ouvindo também. A gente vai ter um webinário 100% online gratuito no dia 26 de junho. E a gente vai conversar muito mais. Aqui, essas lives estão sendo um esquente para esse momento, para eu trazer para vocês algumas pinceladas da importância mesmo que é a nutrição nos 1000 dias de vida, para que vocês possam ir entendendo e incorporando essas ideias, e a gente se encontra no dia 26, tá certo? Mas vamos continuar aqui com esses princípios na gestação, tá? O quarto princípio é o princípio do consumo diário de legumes e verduras. Diário, é assim que o princípio traz escrito, tá? Não é 2 a 3 vezes na semana, não é quando dá, é um consumo de vegetais e legumes diário. Um grande desafio, não é verdade? E isso é um desafio que, na verdade, não é um desafio de, às vezes, acesso. Porque muitas vezes a gente tem acesso, né? Existem, claro, diversas realidades, mas de um contexto geral, a gente tem alguns legumes que têm um valor muito em conta e que a gente consegue inserir na nossa rotina, né? Abóbora, por exemplo, couve, tá? São 2 opções, inclusive, que eu sempre reforço muito como algo que a gente pode colocar no nosso cardápio enquanto gestante, mesmo aquela gestante que não consegue bater um prato cheio de vegetais. Porque eu sei que para muitas mulheres que chegam na fase da gestação e que antes não comia nada de vegetal, não vai ser do dia para a noite que vai começar a comer uma grande quantidade de vegetal, tá? Então a gente precisa pensar em como inserir esses vegetais nessa rotina alimentar dessa mulher e dessa casa. Porque depois está vindo um bebezinho aí que vai ter que comer vegetal também, tá? Então a gestação também é uma fase de preparo. E preparo não só do organismo da mulher, né, da mulher ser casa para esse bebê que está sendo gerado, mas também de um preparo da rotina da família para inserir esses alimentos, certo? E aí a gente pode trazer, por exemplo, a couve batida nos sucos, quando é uma estratégia de suco natural, tá? A gente pode ainda utilizar alguns vegetais na forma de sopas, que muitas vezes é muito mais tolerável pela maioria das gestantes que eu atendo. Então, muitas vezes a gente fala de colocar o vegetal em grande quantidade no almoço, que aquela mulher não consegue, então vamos trazer no jantar, tá? Vamos trazer um arroz com brócolis, vamos trazer um arroz com cenoura, vamos utilizar a abóbora no preparo do feijão, né? A gente tem muitos legumes que são inseridos ali na preparação do feijão, que é possível, e depois trazer esse vegetal para o prato, tá? Para as mulheres que gostam de ovo e não conseguem comer muitos vegetais, eu sempre sugiro fazer omeletes, porque também é uma forma de a gente acrescentar mais os vegetais, né? A gente pode picar ali um pouco de cebola, de tomate, de espinafre, de couve, né? Fazer um grande omelete. Eu posso fazer opções de tortas salgadas, onde ali no recheio, além de frango ou outra proteína, a gente consiga colocar os vegetais também como parte do recheio. Então, é algo que a gente tem, sim, estratégias para a gente alcançar esse consumo diário. E por que consumir
verduras e legumes. Tudo tem uma justificativa nesse guia, tá? E aí ele fala sobre a importância, né, do consumo de fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes. Então, tem substâncias que a gente não vai encontrar em nenhum outro grupo. Não vai ter nos feijões, não vai ter no arroz e outros cereais e tubérculos, não vai ter nas carnes, tá? Não vai ter no grupo de leite e derivados. Existem apenas nos vegetais. E é isso que acontece com os antioxidantes, substâncias protetoras, responsáveis por melhora da nossa imunidade. E a gente precisa sim estar ali consumindo, tá, diariamente vegetais. Começa incluindo da forma que você conseguir, se você não tem um hábito. Se você já tem o hábito, reforça esse hábito. Começa a comer mais. Coloca uma meta. Eu vou começar a comer 100 gramas de vegetal no prato. Depois eu vou comer pelo menos 200 gramas de vegetal no prato. Eu vou incluir 2 vezes no jantar os vegetais, tá? Então, trazer isso de verdade para a rotina de vocês, tá bom? Vamos para o último princípio. Esse é relativamente simples para a maioria das gestantes e lactantes também, colocando elas aqui no bolo, certo? Mas a gente não pode desmerecer, porque às vezes a gente passa batido do dia e não fez essa recomendação. Sabe qual é ela? Consumo diário de frutas. Vamos ver, tem algumas pessoas aqui comigo? Levanta a mão aí quem já comeu fruta. Faz uma acenada aí pra mim, pra eu ver quem já comeu fruta. Quem comeu fruta hoje? Subiu um coraçãozinho aqui. E aí, quem já comeu fruta hoje? Eu acabei de comer minha primeira fruta hoje. Foi meu lanche da tarde, então... Imagina, se a gente não tiver isso como propósito e princípio, a gente não faz esse consumo, tá? Então, tem que fazer parte de uma ideia fixa de que deve existir consumo diário de frutas, tá? E aí, mais uma vez, muitas vezes a gente não consegue comer inicialmente a fruta in natura para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, tá? Mas a gente pode inserir também em receitas, eu posso cortar frutas e colocar na minha salada do almoço, eu posso ter frutas batidas com leite ou com iogurte no horário do lanche da tarde, tá? Eu posso utilizar frutas em receitas, né, como a panqueca de banana. Então, eu tenho sim opções de inserção dessas frutas. Quanto mais fruta in natura, melhor, né? A gente não recomenda essa fruta ali, né, em formas mais ultraprocessadas ou ainda transformar sempre a fruta em suco. Essa não é a opção mais saudável. A opção mais saudável é a gente tentar trazer realmente a inserção dessa fruta no café da manhã, como sobremesa depois do almoço. Inclusive, é uma dica que eu sempre trago para gestantes, porque a gente precisa aumentar ali um pouco da vitamina C na hora da refeição do almoço, porque é a nossa refeição mais rica em ferro. A gente tem as carnes, a gente tem o feijão, a gente tem os vegetais que tem ferro. E aí, quando a gente insere uma fonte de vitamina C, a gente melhora a absorção do ferro. Então, o momento pós-almoço, né, a sobremesa, ser uma fruta cítrica, né, uma tangerina, uma laranja, né, tomar um pouco de suco de limão, ou ainda espremer o limão na comida, ou um kiwi, ou uma goiaba, tá? São todas frutas ricas em vitamina C, que podem ser inseridas como sobremesa, e dessa forma a gente melhorar, inclusive, a absorção do ferro. Tá? As frutas também são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes, então devem sim fazer parte diariamente do nosso cardápio. Então precisa de planejamento, a gente precisa pensar que a parte de... É uma recomendação que eu sempre falo, é que a parte de verduras, frutas e legumes é algo que a gente vai precisar fazer pelo menos uma comprinha semanal, para a gente manter ali quantidades, né, desses vegetais, dessas frutas, para toda semana, tá? Então, é uma organização, inclusive uma organização de, além de ter em casa, se eu saio para trabalhar, eu preciso pegar essas frutas, higienizar, organizar, para levar para o meu ambiente de trabalho, para ela ser a minha opção de lanche em alguns momentos, tá? Deixar frutas cortadas na geladeira também é uma excelente estratégia para a gente aumentar o consumo de frutas, porque muitas vezes a gente fala que fruta não é prático, tá? Porque a gente precisa higienizar, cortar, tá? Mas a gente precisa flexibilizar um pouco isso para a gente aumentar esse teor de fibras, tá? Então, como eu falei anteriormente também, no ponto do feijão, as fibras são excelentes fontes de fibras solúveis.
Então, essas frutas, elas precisam fazer parte da nossa rotina, porque na gestação, especialmente, a gente tem uma facilidade muito grande de ter um quadro de constipação. Então, é importante incluir, sim, frutas diariamente para melhorar essa ingesta de fibras solúveis. Certo? E aí eu fico aqui à disposição de vocês, dúvidas que vocês queiram trazer além, né, da gestação, o que é que deve comer ou não comer na gestação. Me fala se vocês têm mais alguma dúvida. Tô vendo que algumas pessoas aqui entraram depois. Então, se alguém aqui não... Ah, foi descendo aqui, eu não vi, né? Gabi falou que comeu mamão, Poliana comeu melão. Sami disse, para mim, a fruta eu tive que diminuir na gestação ou conectar com proteína. Exato. Foi um quadro de diabetes gestacional aí, Sami. Teve uma live que eu fiz só sobre diabetes gestacional. E aí, nessa live, a gente conversou um pouco disso. Em algumas situações específicas, a gente precisa ajustar, né, a forma do consumo da fruta. Não é deixar de comer, mas ajustar como ela vai ser inserida no cardápio, tá? Então, vamos comer fruta sim, mesmo que seja nessa condição. E aí, Gabi ainda trouxe aqui, né? Leite, de que forma? Pó, caixa. Gente, leite é um alimento processado, mas extremamente importante na gestação, tá? Então, o consumo de cálcio, para aquelas mulheres que não são intolerantes, que conseguem fazer o consumo de leite, ele deve sim fazer parte da alimentação dessa pessoa. E aí, a gente precisa pensar do menos processado, melhor. Então, existem opções de leite em pó, não é composto lácteo, tá? Leite em pó integral, que são acrescidos de vitaminas e minerais que são saudáveis para o consumo na gestação. Ou ainda, a gente pensar em opções de leite líquido que tenham um mínimo de nome de ingredientes ali. Então, é algo que é muito importante de vocês entenderem quando vocês forem escolher um produto. Pegar a lista de ingredientes, não é a tabela nutricional, tá? É a lista de ingredientes. Quanto mais nome aparece, principalmente nomes que a gente não sabe o que é aquilo, são aditivos químicos, muito provavelmente, tá? Então, é interessante você pegar essa lista e se tem ali dizendo leite, um acréscimo de vitaminas e minerais, é um leite de melhor qualidade, tá? Existem algumas marcas, sim, que têm uma melhor característica, certo? Então, não é... Pode ser leite, né? O UHT, que a gente chama que são esses leites de caixa, mas a gente precisa observar essa lista de ingredientes. É isso que vai diferenciar, tá? Porque se eu tenho um ingrediente, um número menores de ingrediente naquela lista ali, significa que é um produto mais limpo, com menos aditivos, tá bom? Paty entrou, a gente conversou sobre alguns princípios. Eu vou deixar, gente, essa live salva, tá bom? Lá no YouTube, no meu canal, Renata Moura 1000 Dias. Então, vocês podem depois reassistir. Quem chegou pela metade e quiser revê-la, tá? Depois eu vou colocar o link aqui nos stories para vocês verem onde ela ficou salva. Mas vai ficar aqui como conteúdo. Como eu disse para vocês, a ideia dessas lives é a gente gerar um banco de dados, um banco de conteúdos maravilhosos, para que toda mulher que queira se informar um pouco mais sobre alimentação, nutrição, amamentação, sobre os 1000 dias de vida do bebê, né? Como a gente pode fazer isso de uma forma com informações de qualidade, tá? Toda live ela é preparada com base em algum documento científico, não é vozes da minha cabeça, né? É algo realmente que foi pensado e elaborado com muito carinho para vocês, tá? E aí vou deixar por último o convite. Quem ainda não se inscreveu, tem um link na bio aqui do Instagram para se inscrever para o webinário do dia 26 de junho, que vai ser 100% online e gratuito. Todas vocês podem participar e devem às 20 horas, tá? Já na próxima semana. Então, se inscreve, porque vocês vão ser inseridos num grupo que vão estar recebendo mais informações acerca desse dia, tá bom? Então, um bom restinho de feriado para vocês, certo? E até a próxima live, que vai ser domingo, tá? Domingo a gente vai conversar um pouco mais da parte sobre introdução alimentar, tá? Então, vai ser mais focado para os bebezinhos, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau, Sami.